Vem com a gente. Está começando mais um episódio do Agro e Prosa Podcast. O meu entrevistado de hoje é famosão. Ele é engenheiro agrônomo, já tem 10 anos de experiência em empresas multinacionais e é referência internacional em tecnologia e inovação, principalmente no agronegócio. Ele já fundou 4 startups nos últimos 4 anos, uma delas lá em New York, nos States. E o tema da nossa entrevista será como o ChatGPT impactará o agronegócio. E eu vou conversar nada mais nada menos com Bruno Dupin. Fala, Bruno! Fala, Divino. Obrigado pelo convite. Eu vou até ver se o ChatGPT traz essa descrição que você trouxe minha aí para ver se é verdade. Cara, esse ChatGPT, eu te falar uma coisa, eu estou quase contratando esse funcionário, viu? É uma excelente ideia, é o professor do futuro. O cara é bom, o cara é bom. Ô, Bruno, como é que é esse negócio aí de montar startup, cara? Me ensina aí, eu quero aprender também. Cara, é de excelente pergunta. Montar startup, o que é startup, né, Divino? Eu falo isso nas minhas palestras. O que é startup? Exato. Eu geralmente faço essa pergunta para o pessoal dá aquela bugada. Startup é uma empresa criada para crescer rápido. Simples assim. E aí, como que a empresa Todo cresce mundo rápido? que cria uma empresa, a ideia não é essa. Todo mundo quer crescer rápido, a ideia não é essa. Crescer rápido. Só que, geralmente, as startups, né, as empresas que querem crescer muito rápido, elas usam tecnologia como forma de fazer esse crescimento ser rápido. Então, a startup, todo mundo linka a tecnologia por causa disso. Eu quero crescer rápido de 1 usuário para 1 milhão, muito rápido. Usa-se tecnologia para isso. Então, a startup é isso, empresa criada para crescer rápido, que é diferente de uma empresa pequena. Uma MEI não é startup. Tem empresas que chegam para a nossa empresa e falam: Bruno, eu sou uma startup, queria que você ajudasse a gente. Quando a gente vai olhar, ela não é startup. Ela não foi criada para crescer rápido. Ela é humano dependente, né? Depende muito do humano. Putz, aí já não cresce rápido. Então, startup Entendi. é criada para crescer rápido. Tá, e qual que é a técnica para começar esse negócio aí? Espera aí que eu vou anotar aqui. A primeira coisa que a gente sugere para o pessoal é identificar um problema que é real. Tá? Então, muita gente fala assim, eu acho que o meu cliente, meu possível cliente pode ter um problema. Não, tenta entender se é um problema real. Vou te dar um exemplo muito claro. Uber, criado na França em 2008, em Paris. Os caras era um problema deles. Eles estavam saindo de um workshop de design thinking, inovação, aquela história toda, e precisavam pegar um táxi, estava chovendo, do lugar que eles estavam para o hotel ou para o aeroporto, se eu não me engano. E nessa de precisar pegar o táxi e vendo algumas pessoas indo de carro, eles falaram, esse pessoal, se eles me dessem carona, eu até pagava. Olha essa cara. Então, qual que era a dor que ele estava salvando? Alguém que quer ir do ponto A para o B. Então, o Uber nasceu dessa dor. Translocar alguém do ponto A para o B e alguém paga por isso, alguém recebe por isso. Só que o negócio foi tão bom, Divino, que transformaram isso num business mesmo. Então, tem gente hoje que tem a profissão de só fazer isso. Mas lá em 2008 não foi para isso que foi pensado, não. Foi pensado como carona paga. E aí que é o legal desse lance de startup. Olha só, na hora que eles lançam isso, você não tem regulamentação. Geralmente, aquilo que vai disruptar o mercado, que vai romper com a maneira com a qual ela era feita, ela não é regulamentada. E aí, Airbnb, por exemplo. Todos esses. Então, na hora que a gente vê essas tecnologias surgindo, a gente pensa, eu não quero nada ilegal, mas o que ainda não está com regulamentação para? É nessa hora que a gente acha um monte de dores aí, brechas que a gente consegue pôr a mão. Então, para criar uma startup é isso, começa na dor, começa em algo real que é uma dor de alguém, geralmente é sua, tá? Todos esses cases aí dessas startups, o cara conta a dor dele. Não, quando eu fui fazer, o Nubank é quem criou o Nubank ele é um colombiano, né? Ele tentou criar uma conta num banco no Brasil e para ele foi uma experiência horrível. Mais de 2 meses para criar a conta, entrando em agência de banco, aquela experiência muito ruim. O que ele fez? Criou o Nubank. E o Nubank, o Nu é de Nu mesmo. É de você não precisar estar com nada para abrir a conta. Você abre de casa no celular. Então é isso. A premissa básica é curar uma dor. Esse é o ponto principal. Tá, você já abriu 4 startups. Todas as 4 cresceram rápido. Você ficou multimilionário com as 4 ou não? Como é que foi? Não. Teve startup que a primeira que a gente criou deu errado. Na verdade, a gente licenciou a tecnologia
e não ganha nada por isso, inclusive, mas foi uma experiência bacana para nós. A gente criou uma na pandemia, que também não foi do jeito que a gente queria, ela tem uma receita pequena hoje, mas muito longe do que a gente queria, então a gente no campo vê muita dificuldade, e aí tem as outras duas startups que realmente essas rodam full time e, lógico, a ideia é crescer rápido, mas tudo depende muito da curva de aprendizado, muito mais das pessoas do que da tecnologia, isso é fato. Então, se você tiver a melhor tecnologia e pessoas que não consigam entregar essa tecnologia da melhor maneira possível, o negócio não vai funcionar. Agora, se você tem excelentes pessoas e uma tecnologia mediana, vai que vai dar certo, porque aí você vai consertando a tecnologia com o passar do tempo. Então, a dificuldade hoje é gente para fazer acontecer, não é nem acesso à tecnologia. Então, das 4, 2 estão indo super bem e é onde a gente realmente está apostando tudo nesses últimos 5 anos aí. Estamos bem, estamos com operação no Brasil, Estados Unidos e Europa, nada de milionário, a ideia é vender esse negócio daqui uns 2, 3 anos, mas por enquanto só gastando dinheiro. Mas nós viemos aqui foi para falar de chat GPT e de agronegócio. Cara, um monte de gente acho que nem sabe o que é chat GPT, ouve falar, mas não teve contato ainda. Mas, enfim, nós não vamos explicar isso aqui porque o tempo é curto. Mas como é que o chat GPT, cara, vai impactar o agronegócio, se é que vai? Vai muito. Ele vai impactar a vida nossa assim como a internet impactou. Então, para o pessoal só entender, o chat GPT, ele é uma inteligência artificial que foi criada por uma empresa que chama OpenAI e deram o nome dessa inteligência artificial de chat GPT. Por quê? Porque ela é via chat. Tudo que você faz nela é escrito. Então, você escreve e ela te responde em forma de escrita também. Ah, Bruno, ela gera imagem? O chat GPT não gera imagem. A segunda versão dele, que é uma paga, essa sim já gera imagem, mas a primeira não, que o pessoal está mais acostumado, que é grátis. E o que tem de impacto no chat GPT? Ele é uma tecnologia que a gente chama de generativo. O que é isso? Na hora que você pergunta para ele não te traz uma resposta pronta. Ele cria uma resposta para você do zero. Então, ele cria um produto. Vou fazer uma analogia muito simples. Você vai no Google agora e pergunta alguma coisa no Google, ele vai te dar um monte de link de site, de propagandas e tudo mais. Isso aí é o que o Google te dá. O chat GPT não. Ele cria algo que ele extrai desses links que o Google provavelmente te passaria. Então, toda a informação que está nele já está lá dentro de toda a internet. Então, ele pesquisou a internet inteira até 2021, botou tudo para dentro do sistema e na hora que você pergunta, ele processa e te traz a informação pronta. Então, ele cria coisas. Mas por que até 2021? A velocidade da mudança, da criação de dados cara, é estúpida hoje. A todo momento tudo está mudando. E por que 2021? Existem alguns fatores que o pessoal conta por que 2021. Um dos pontos é que a quantidade de dados que já tem até 2021 ela é absurda. E quando eles começaram essa é a versão grátis, né? Quando eles começaram a desenvolver para lançar ela para o mercado, eles tinham que ter uma premissa de lançamento, senão você só fica botando dado para dentro. E aí você tem que... Por que é louco isso? Você tem que parar os dados e treinar a inteligência para interpretar os dados. Então, na hora que a gente começa a colocar mais dado, você dá mais variáveis para a tecnologia. Então, requer mais treinamento. E aí vem o chat GPT, que é a nova versão, que é o 4, né, que eles falam, que é o chat GPT que já está atualizado. Então, ele tem informação mais atualizada, ele é pago, só que aí é uma versão melhorada, né, com mais informação, com mais treinamento. Então, pensa que a inteligência artificial, ela tem que ser treinada, ela tem que aprender com as informações que você joga. Se eu jogo uma nova informação, vou te dar um exemplo, que é legal lá do ChatGPT. Pergunta quem ganhou a Copa de 2022, ele não sabe. Ah, rapaz. Porque é até 2021. Mas a nova versão já sabe. E aí você pode fazer N perguntas e ele vai fazer inferências baseado nesses dados que a gente importou de 2021 para cá. Então, é um monte de coisa assim, bacana que dá para ser criada. E essa é a diferença, tá? Você
na verdade, essa ideia dele, né, não vai conseguir distinguir quem é um humano e quem é um robô. Então, quando eles criaram o ChatGPT, eles criaram como uma batalha mesmo. Era um robô tentando enganar o outro, para um não entender que o outro era robô. Então, um tinha que enganar o outro. Esse era o desafio. E aí nasceu o ChatGPT. Então, ele tenta, sim, simular um humano. Esse é o final do dia. E aí o impacto para o agro é enorme. Tá, vamos pegar isso na prática. Quem está ouvindo a gente não deve estar entendendo coisa nenhuma. Como é que ele vai usar isso na prática no agronegócio? Na prática é o seguinte, ele é igual o Google. Então você vai virar para ele e vai falar, por exemplo, tá? ChatGPT. Você tem que dar alguns indicativos para ele de quem ele é. Então, a maneira com a qual a gente pergunta vai mudar a partir de ontem. Então, você vai virar para ele e falar, ChatGPT, você é um especialista do agronegócio no Brasil, com anos de treinamento na área de sementes, de químicos, seja lá o que for, e eu preciso que você me recomende o melhor produto para uma soja plantada em tal dia, com tal precocidade, né, tantos dias de ciclo, 105 dias, que ela tem ou não resistência à ferrugem, ela é ou não BT, ela é ou não RR, e aí você dá todos esses inputs para o ChatGPT. Ele vai lá e te recomenda o melhor produto baseado naquilo que você passou para ele. Ah, Bruno, mas isso aí eu posso pegar no Google e procurar. Pode, você vai gastar um dia fazendo isso aí. O ChatGPT vai te dar isso em segundos, e se você souber fazer a pergunta direito, ele pode te trazer isso em tabela, você pode integrar ele no Excel. Então você pode falar, ChatGPT, analise todo o histórico meu do Excel, de tudo que eu já produzi, que eu já plantei, que eu já colhi, e me fala qual que é a melhor época de semeadura da variedade XYZ. Pois é, mas aí você vai pegar essas planilhas de Excel e vai passar para ele? Na verdade, existe um negócio que chama plugin. O que é o plugin? Plugin é como se fosse um sisteminha que você habilita dentro dos softwares. Você vai habilitar um plugin, que é o plugin do ChatGPT, dentro do Excel, e aí o seu Excel vai virar um ChatGPT. Então, ao invés de você aprender a fazer uma fórmula, por exemplo, de somar, você só vai pedir para ele, o ChatGPT, soma a coluna A com a B para mim e traz o resultado. Ele rapidinho traz. Pois é, entendeu? Mas deixa eu entender uma coisa aqui. Cara, aí ele não está substituindo o engenheiro agrônomo, então? Porque o cara, o Bruno Dupin ficou lá 4 anos estudando agronomia. Tem não sei quantos anos que está no campo, tal, tendo experiência. Aí, uma máquina que chegou ontem aqui tem meia dúzia de trilhões de dados, vem e vai saber mais do que eu, que estudei 4 anos? Ele vai saber mais que você, não tenho dúvida. Por quê? Porque ele analisa uma massa de dados absurda. Uma coisa que ele não vai saber em alguns momentos é analisar alguns padrões. Então, vou te dar um exemplo real que aconteceu, que virou meme. O pessoal pediu uma ideia para o ChatGPT de fazer um chá de bebê para uma criança que ia nascer dia 11 de setembro. Normal. Quem que o ChatGPT trouxe? As torres gêmeas, pegando fogo azul e rosa, e essa era a ideia do 11 de setembro para o chá de revelação. Então, quando a gente fala... É incrível, né? Então, quando a gente fala vai substituir o agrônomo e tal, eu acho que no primeiro momento não vai substituir por 100%, isso é fato. Quando substituir, eu acredito que vai dar para nós agrônomos, eu sou agrônomo também, uma nova perspectiva de como que vai ser o meu trabalho como agrônomo. Então, a partir de agora, eu me preocupo em como eu alimento o ChatGPT de informação. Se eu alimentar a informação de uma maneira errada, ele vai cuspir coisa errada. Então, acaba que a minha função como fornecedor dessa fonte de dados, ela é primordial. Então, eu sou a primeira fonte de contato dele. Então, nós agrônomos, a gente começa a ter um impacto muito grande na agricultura, que antes, se a gente fizesse caca e aparecer só no talhão lá do Figura, agora está na internet para todo mundo ver. Então, a gente vai mudar um pouco o jeito que a gente trabalha, não vai trocar nosso título, mas o jeito com o qual a gente trabalha vai, de fato, mudar. Quais são as limitações do ChatGPT quando aplicado ao agronegócio?
Hoje são os dados que vêm até 2021 e os dados que estão na internet. Então, vou te dar um exemplo que até vai sair no meu artigo dessa próxima semana. O ChatGPT, ele trabalha com muitos dados que nós colocamos, né, que a gente provê para a internet. O que é a limitação do agro hoje? Como que a gente coleta dados e padroniza numa massa de área muito grande? Então, você pega, cara, 100 hectares são 100 campos de futebol. Você não consegue ter detalhe do detalhe do detalhe igual você consegue em outros negócios, né? Então, dentro da agronomia, da agricultura, da pecuária, seja lá o que for, a gente tem um limitador que é dados. Apesar da gente gerar muito dado, qual é, número 1, a eficácia do dado que a gente gerou e número 2, quão limpo ele é. Todo mundo já fez uma contagem distante, sexta-feira, 4 da tarde, e falou, aquele finalzinho ali eu vou simular aqui um tanto que vai para frente aqui e vou falar que nasceu tantas plantas por metro. Cara, quem nunca, entendeu? Então a gente tem esse viés aí das informações. O que acontece a partir de agora, Divino? A gente consegue, aí, turma, abram a cabeça, que é uma conversa de louco, mas a gente vai conseguir, com esse tipo de inteligência generativa, ChatGPT é uma delas, a gente vai conseguir simular coisas que estão acontecendo em vários detalhes do campo, com muito detalhe, e essa simulação vai gerar dados para que a gente use outra inteligência artificial para analisar esses dados. Então a gente entra num nível que uma inteligência analisa a outra. Por quê? Porque a gente não vai conseguir gerar tanto dado com tanta especificidade, assim como o ChatGPT pode nos permitir. Então a gente começa nesse ramo de predição de coisas que podem acontecer com essa inteligência artificial muito grande. O limitador é só a quantidade de informação que a gente tem daqui para trás, para fomentar isso. Então a gente começa a entrar numa era de inteligência artificial que analisa inteligência artificial. Isso é muito louco. É uma bola de neve. Vão ter empresas que vão utilizar o ChatGPT. Vão ter empresas que não vão utilizar o ChatGPT. Vamos citar um exemplo aqui. Eu pego 2 empresas muito conceituadas, que têm um trabalho fenomenal hoje, os caras são feras. Aí uma utiliza o ChatGPT, a outra não utiliza. Essa que usa, ela vai ter uma vantagem competitiva em relação a essa outra? Muito grande, em tempo principalmente. Tem um recurso nosso que é o mesmo para todo mundo, seja lá onde você morar, que chama tempo. Quanto mais tempo você conseguir otimizar, melhor. Essas empresas que usarem o ChatGPT, incorporarem, elas vão ganhar muito tempo. Vou te dar um exemplo da palestra que eu dei semana passada. Eu mostrei ao vivo para eles uma inteligência artificial que chama Gamma, G-A-M-M-A, que é uma inteligência que cria apresentações PowerPoint do zero. Você dá o tema, ele te traz tópicos, você valida e ele cria a apresentação. Eu mostrei para o pessoal. Ele criou a apresentação em 30 segundos, com a qualidade absurda. Então, esse é o tipo de tempo que a gente vai economizar. A gente vai economizar o tempo que você teria de ficar olhando o detalhezinho da cor do não sei o quê. Esquece isso aí. O negócio vai ser muito mais rápido. Então, as empresas que não utilizarem, eu costumo falar assim, você consegue imaginar uma empresa hoje que não utiliza internet? Então vai ser a mesma coisa do ChatGPT. Batata. Quem não usar, vai ser a mesma coisa de uma empresa atualmente que não usa internet. É meio que impossível de achar. Nós estamos falando aqui de agricultura. E na pecuária? Vai dar para usar o ChatGPT também? Como é que ele vai impactar na pecuária? Demais. Já tem inteligência artificial dentro da pecuária que pesa boi só com imagem. Então, se vocês olharem aí, tem uma startup que chama Olho do Dono, ela bota uma câmera, o boi passa e pesa. Então, assim como você pesa isso, tem uma que chama CalMed, que a gente até entrevistou lá na Expo Direto, é uma empresa que ela traduz o sentimento do boi. Ela consegue ver se o boi está com mastite antes do boi apresentar a mastite. A vaca, né? Desculpa. O boi com mastite não dá, mas a vaca. A vaca, ela consegue traduzir, a vaca não fala, ela consegue traduzir via vários algoritmos que ela desenhou, o que está sentindo a vaca. Assim como vai poder fazer no frango, vai poder fazer em tudo que é tipo de animal que você imaginar. Então, a inteligência artificial ela não tem limite. O limite dela
é o céu. O que a gente tem que fazer é trabalhar os dados para ela trazer a informação certa, porque ela pode trazer informação errada. Tá, aí nessa hora que aplicar a informação errada, pode ferrar tudo. Ferra tudo, que é esse caso, né, da Torre Gêmeas. Tem um outro que o pessoal pediu lá, né, numa outra inteligência artificial, assim como o ChatGPT, uma de imagem, chama Midjourney. Pediram para o Midjourney, coloca para mim um salmão no rio. Ao invés dele pôr o peixe salmão no rio, ele colocou aquele salmão já cru, partido, sushi, dentro do rio. Entendeu? Então, assim, essa pergunta de ver, ela vai ser extremamente importante. Tanto que agora, a grana que as pessoas estão ganhando, o emprego que as pessoas estão ganhando muita grana, é o que eles chamam de desenvolvedor de prompt. O que é o prompt? É o jeito que eu faço a pergunta. Então, tem gente ganhando muito dinheiro para fazer a pergunta da melhor maneira possível. Olha Como só é a que... mudança, hein? Deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que a inteligência artificial pode, por exemplo, otimizar o uso de recursos naturais, como água, fertilizante, né? Tanto na agricultura quanto na pecuária? Então, aí são os inputs que você dá. Vou te dar um exemplo. Se você linka, isso já está acontecendo, tá? Se você linka temperatura, umidade do solo, evapotranspiração, todas essas informações, e preenche o chat GPT, por exemplo, ou a inteligência artificial com dados históricos, você consegue, gerar recomendações, quando eu irrigo ou quando eu não irrigo, se eu tiver pivô, quando eu fertilizo, quando eu não fertilizo, onde eu fertilizo. Eu vou fertilizar esse talhão. Não, meu amigo, agora você vai ter o nível de fertilizar ou molhar a planta. Você plantou 1 hectare, 80 mil plantinhas de milho, cada plantinha é um indivíduo para você, você vai tratar cada uma individualmente. Cada plantinha vai ter uma recomendação, vai chegar nesse nível. E aí você consegue fazer essa inferência, que é a inteligência artificial, né, que a gente chama de generativa, e tem a preditiva, que é aquela que você nem plantou e ele já está te contando o que vai acontecer. Isso já acontece em várias empresas do agro que fazem melhoramento genético de plantas. Antes era o quê? Você plantava no campo e ia selecionando, aquela que está melhor, está pior, bababá. Agora, antes de você plantar, ele já roda um sistema de inteligência e te conta, isso aqui você não precisa nem plantar. Agora, aqueles outros ali já pode ir para o campo, que a probabilidade de dar um material comercial bom é de tantos por cento. Então, já existe, tá, Divino? O pessoal acha que o agro está louco. Não, já está muito presente no agro. O ChatGPT tem concorrente já ou não? Tem. Aí, depois que lançou, né, ele é open source, né, ele é aberto para o pessoal ver e tal. Ele é uma fonte aberta que agora o pessoal está questionando alguns vieses que são construídos, porque é um humano que constrói, então pode ter viés. Então está sendo perguntado isso, né? Que tipo de viés que tem ali dentro, para não gerar uma massa de informações muito grande com um viés que não pode ser tão legal. E aí o chat GPT em si, ele é uma da OpenAI. Aí as outras empresas já lançaram os chat GPTs deles. Então já tem N outras empresas que têm a mesma tecnologia. Só que o nome é diferente, a interface é diferente e tudo mais. Mas a tecnologia em si já foi copy-paste e já tem gente usando. Das big companies principalmente. Ô Bruno, deixa eu contar um segredo agora, já chegamos ao final aqui. Um monte dessas perguntas que eu te fiz foram geradas pelo chat GPT, viu? Olha aí, viu? Eu peguei o seu artigo, coloquei lá no chat GPT, vou entrevistar o Bruno Dupin, eu gostaria que você fizesse perguntas para mim baseadas no artigo que ele escreveu. Tá aí o resultado. Você acha que valeu ou não? Demais, Divino. Só para o pessoal saber, a função paga do ChatGPT te permite subir arquivos de imagens e tudo mais e pedir tipo um gráfico. E você pede para ele interpretar e trazer os pontos principais. Ele já faz também. Então, realmente uma... Quanto custa isso? O pessoal que está ouvindo a gente que deve estar em dúvida, tá? É caro isso? Não é muito caro, não. Se eu não me engano, eu pago $20 por mês. Eu acho que é $20 por mês. R$100 e poucos reais. Eu uso.
Mas tem que usar, né? Senão o pessoal paga e deixa lá. Não, eu pago porque eu uso, eu gero coisas para palestra com isso e tudo mais. Mas é isso, é cento e poucos reais e eu acredito que a partir do momento que o pessoal começar a usar mais, vai ficar mais barato. O chat GPT deixou o Bruno Dupin mais inteligente? Nem nada. Quanto mais eu vejo informação, mais eu sei que eu quase não sei nada. Mas sei que nada sei. Eu ia filosofar essa aí, eu deixei para lá, mas é isso aí mesmo. Quanto mais informação eu vejo, mais eu vejo que não sei é nada. Legal. Gente, ano passado eu tive o privilégio de assistir uma palestra do Bruno em Rio Verde, foi fantástica e desde aquele momento eu vi que você realmente é um cara diferenciado. Bruno, obrigado por trazer essas informações aqui, por abrir a nossa mente, né? E o dia que eu resolver abrir uma startup, que eu tive uma dor, eu vou ter que te procurar. Falar, Bruno, me ajuda. Conta comigo, Divino. Tamo aí. Obrigado pelo convite, viu? Parabéns aí pelo podcast. Cara, brigadão. Um abraço pra você, viu? Valeu, abração. Até mais. Hoje eu entrevistei um cara que ele tá anos-luz à frente, viu? Engenheiro agrônomo, tem 10 anos de experiência, mas a cabeça dele está muito além daquilo que a gente pode imaginar. É o Bruno Dupin, e ele respondeu como é que o chat GPT vai impactar o seu negócio, o agronegócio. Gostou da prosa? Então, deixa um like, deixa um gostei, deixa um comentário. Vai lá no chat GPT, quem sabe ele faz um comentário lá, você copia e cola aqui. Tá bom? Se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você. Não se esqueça de compartilhar com outras pessoas.